Bom dia a todos. Oi. Nós vamos dar início, então, à mesa, com algum atraso, à mesa de sustentabilidade. Vamos seguir a ordem da apresentação. O professor Carlos Eduardo Young, depois a professora Estela Neves e a professora Marta Irving. Nós teremos 15 minutos de apresentação para cada expositor e depois teremos os comentários. Cadu. Bom dia. A apresentação aqui é uma alegria estar aqui com essa mesa aqui, que essa mesa é um bando de colegas de um programa de pós-graduação que está vingando. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui, não só porque eu estou aqui, mas porque eu estou muito bem acompanhado hoje, né? Inclusive com os cavalheiros que estão sentados ali também, que não cabem na mesa. E me pediram para falar aqui, a gente tem relativamente pouco tempo, eu vou começar fazendo um pouco de propaganda aqui do nosso site, do nosso grupo de pesquisa, o Grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do Instituto de Economia, e eu quero falar um pouco sobre a situação e o status da situação em termos de economia verde, os principais desafios, se é possível a gente sonhar este sonho impossível, que cada vez mais fica mais impossível, mas como diz a canção, quanto mais impossível fica, mais a gente fica viciado. Meu receio é que não seja um deserto dos tártaros, para quem conhece o livro, né? Que não seja um esforço inútil, mas que seja, na verdade, um passo à frente. Então, isso é mais ou menos do que eu quero falar. Eu vou passar, lamento informá-los, eu vou começar com uma forte depressão coletiva, ok? Eu vou falar da situação atual. Por situação atual, não entendam como conjuntural. Aqui o nosso título é alguma coisa sobre política, fragilidade política, mas a nossa área vive uma fragilidade política há décadas. Então, eu vou apresentar aqui tendências mostrando que a situação, a tendência é ruim e, a meu ver, há muito pouco elemento conjuntural de mudança nessas tendências. Mas que eu vou tentar falar que é possível um futuro diferente, um outro tipo de economia, onde o crescimento seja liderado por ações sustentáveis. Essas ações sustentáveis também um caráter fortemente social. Eu não acredito em política ambiental que não seja social. Aliás, eu não sei por que não colocam o ambiental junto com o social. Eu acho estranho isso. A gente não discute o ambiente das baratas. A gente discute o ambiente ser humano. Para as baratas, a gente está fazendo uma coisa maravilhosa. Rato, fantástico. Tá? O ponto que eu vou concluir, e é o ponto de que essas mudanças, para acontecer, não acontecerão espontaneamente. É preciso uma mudança. E vou dar uma pincelada em 10 minutos, não dá para fazer muita coisa, né? Mas eu vou dar aqui uma pincelada. Esse material está sendo preparado para o meu trabalho, que vai ser o meu trabalho de concurso para titular, né? Estou há 2 anos atrasado, é uma vergonha. E eu tenho uma versão preliminar num artigo, que depois eu vou colocar no final, que saiu numa revistinha chamada Política, editada pelo Cezinha Benjamin, um artigo exatamente sobre economia verde. Felizmente, essa revista tem uma versão em inglês, there's an English version of this paper, e hay una versión en castellano del mismo artículo. Então, essa é uma referência que é bem próxima do que eu vou falar aqui. Em primeiro lugar, dizendo a vocês que a nossa tendência é uma tendência de regresso, de retorno. Isso não aconteceu esse ano. Há uma falsa ilusão de que houve uma ruptura em termos de sustentabilidade esse ano. Na verdade, a tendência é muito ruim e já vem de bastante tempo. Essa série começa com o PIB de 1996, é o PIB trimestral, ok? E são os 3 principais setores. Percebe-se que o setor que mais cresce é o setor mineral, seguido do agro, ou seja, é o nosso retorno ao projeto original de colonização português. Estamos executando com vigor, porque em roxo é o PIB total. Então, essa é a prova mais evidente de que o nosso processo de crescimento foi baseado essencialmente na extração de matérias-primas. Atenção, mineração aqui é produto mineral em natura.
não é processado. Agropecuário é in natura, é leite in natura. O leite de caixinha está aqui, ó, na indústria de transformação. E eu tenho uma outra linha de trabalhos, que eu não vou colocar aqui, que é essa indústria de transformação completamente decadente, essa desindustrialização. Quem sobrevive são os setores mais intensivos em emissão. Quem mais cai aqui, quem mais cai aqui é exatamente o setor industrial limpo ou intensivo em tecnologia. Tá? Eu não fiz a última atualização do PIB trimestral, mas eu não preciso descobrir grandes coisas, porque eu sei que o resultado vai ser ainda pior, vou ter um retorno ainda mais baixo. E, olhando só exportações, a nossa pauta primária exportadora é o retorno a tudo que Prebs dizia que a gente não devia fazer. Exportação primária de produtos minerais e produtos agropecuários. Esse é o percentual dos produtos agropecuários in natura e produtos minerais não processados na pauta de exportação. Ok? Aqui não entra, por exemplo, um produto exportado com minério de ferro, que houve algum processamento. É o minério de ferro, é a soja em grão. Nós tivemos... É interessante como o resto do mundo tem uma visão de Brasil diferente da gente, como a gente consegue vender uma imagem muito mais bacana do que a gente é. A gente aparece nas grandes conferências internacionais como um grande agente de transformação. Na Conferência de Paris, o Brasil foi muito bem. Aliás, diga-se passagem, para dizer que não há continuidade, a equipe que negocia a mudança climática no Brasil é rigorosamente a mesma desde a década de 90, desde o governo Fernando Henrique. São as mesmas pessoas. Tá? Se quiserem, chequem só para verificar. Às vezes muda o cargo, sai daqui, vai para ali, vai daqui, vai para lá, mas são sempre as mesmas pessoas. Enfim, o que nós tivemos de grande boa notícia é uma desaceleração forte do desmatamento. Em verde são as emissões de gases de efeito estufa por desmatamento. Ok? Aqui ao longo, começa em 1990, estamos indo até 2015, e isso é o inventário feito por uma organização não governamental, mas é estritamente colado às informações oficiais. Isso é praticamente a proxy mais próxima que a gente tem do que serão as emissões oficiais do Inventário Nacional. Então a gente percebe que houve uma redução das emissões de gases de efeito estufa no período 2005-2008, mais ou menos. Tá? Mas se a gente observa as emissões de desmatamento, que chegam ao mínimo em 2012, elas voltam a crescer, nós estamos parados. Okay? E, em compensação, as emissões de natureza agropecuária em amarelo e as vermelhas estão crescendo. Se a gente tira a redução por desmatamento, a gente mostra que é um dos países que tem crescido significativamente as nossas emissões, apesar de desindustrializados. Ou seja, simultaneamente desindustrializamos, mas aumentamos a intensidade de emissão por unidade do produto. Isso tem a ver com o fato das atividades que são as que puxam a atividade econômica nos últimos anos, nas últimas décadas, têm sido atividades muito intensivas em emissão. Desmatamento só na Amazônia, por favor, o Brasil não é apenas a Amazônia não é o bioma mais ameaçado, ele é um dos menos ameaçados. O bioma mais ameaçado é a Mata Atlântica, onde nós estamos, ok? Onde apresenta pior desempenho é o Cerrado, onde o desmatamento tem sido maior. Então, quando se apresentam os dados de Amazônia, a Amazônia é a Amazônia, metade do país, ok? Mas mesmo onde a gente tinha uma boa notícia, que era a redução significativa nesse período, a gente nitidamente percebe que há uma desaceleração na redução e, conforme esperado, com a grande derrota política com o Código Florestal, o desmatamento volta à tona e, inclusive, é política de governo, tem sido sempre a expansão desse setor. E essa é uma tendência estrutural. Nós temos a política, no sentido mais próprio da palavra, muito puxada pelo setor agro, presença de ministros muito fortes, e para mim a diferença entre Cátia Abreu e Blairo Maggi é que o Blairo pelo menos é mais educado. Mas em termos de conteúdo, a gente tem muito pouca diferenciação. E uma pequena diferença no sentido de que o Blairo representa um setor mais moderno. O Blairo está relacionado à exportação, ele tem mais sensibilidade. Mas de longo prazo não é uma coisa que a gente possa dizer que vai ter uma mudança significativa.
Uma outra coisa é que se o que a gente fala aqui não fosse relevante, inclusive socialmente, vocês podem ignorar a gente, faz tipo Trump, entendeu? A gente não esquece, é uma filigrana. Mas se o que a gente fala tem importância, isso vai trazer consequência. E boa parte dessas consequências estão acontecendo. Isso é um trabalho que a gente fez para o Observatório do Clima, que mostra em termos de valor bilhões de dólares, ok? Em castelhano seriam 1.000 milhões, e mostra uma evolução crescente, e cada corzinha dessa é uma metodologia diferente, ok? São 4 metodologias diferentes para estimar a mesma coisa. E o que mostra é que é uma tendência crescente no valor monetário das perdas. O valor dessas perdas inclui apenas perdas materiais, não tem perdas humanas. Só lembrando que aqui nesse ano aqui de 2011, há cerca de 2 horas e meia daqui, morreram 1.000 pessoas num único evento. Ok? E há uma queda aqui de 2011 para 2012, a gente já viu os dados mais recentes, cai um pouco também em 2013, isso está associado a uma seca acentuada em todo o país, principalmente na região sudeste, mas também no nordeste. Isso faz com que os eventos de chuva tenham excepcionalmente caído. Essas perdas aqui são apenas para as chuvas de março. Não, digo, para as tempestades, né? As águas de março representam todas, só para eventos de chuvas extremas, inundações e deslizamentos de terra. Ok? Então, nós estamos brincando aqui da ordem de 1% do PIB, mais ou menos, que se perde. Lembrando que sempre que há um desastre, há um custo econômico desse desastre. O custo, por exemplo, de se resgatar as vítimas e os corpos da tragédia do avião da Chapecoense é muito superior ao custo que se economizou com não fazer a parada. Tá? Infelizmente, a reação do Estado, a reação pública, da política pública, isso tem sido fazer igual o avestruz, colocar a cabeça debaixo da terra e ignorar. Eu acho que uma métrica interessante de relevância política dentro da política pública de um determinado setor é o desembolso de recursos. E aqui eu trabalho com a despesa discricionária, aquela despesa livre, que não está relacionada ao pagamento de salário ou aposentadoria. Então a gente percebe que, em termos percentuais, essa linha vermelha, há uma tendência declinante da participação das despesas ambientais no orçamento total. Houve uma apresentação aqui para o Uruguai, o valor colocado foi da ordem de 1,7%, 1,5%. No Brasil, nós estávamos com 0,3% para o federal, o último número que eu vi, estamos abaixo de 0,2% para 2015. Ok? Para os estados e municípios, essa relação é um pouquinho melhor, mas não chega a 1%, é da ordem de 0,7%. Aliás, estados juntos e municípios juntos gastam mais que a União, o que faz com que a crise fiscal dos estados tenha um enorme impacto nessa área. E em azul é a relação entre as despesas com o meio ambiente em relação às despesas com infraestrutura. Estrada, hidrelétrica, linha de transmissão, tudo que causa impacto. E isso significa o seguinte, cada vez mais eu gasto com coisas que causam muito impacto, por exemplo, Belo Monte, mas eu estou parado na esquina, eu não gasto nada com... eu gasto a mesmíssima coisa que eu gastava em 2000 com a área ambiental. O que significa que eu tenho aqui uma crise potencial. Diga-se de passagem, um elemento conjuntural muito importante para a nossa área é que, se houver de fato uma restrição à ação do Ministério Público e ao juizado de primeira instância, a última e às vezes única instância que a área ambiental tem a recorrer vai sofrer. Lembrando que a maior tragédia brasileira da Samarco poderia ter sido evitada se, de fato, o Ministério Público tivesse a capacidade de fazer valer o laudo que ele colocou um ano antes, dizendo que iria acontecer no caso da Samarco, em Mariana. Foi previsto pelo Ministério Público, só não teve capacidade de ação. Retirar poder do Ministério Público, retirar poder do juizado de primeira instância terá um enorme impacto, porque, na falta de um agente local, a quem se recorre? Ao Ministério Público. Bem, a gente poderia seguir aqui, o Juan Pablo colocou dados de violência. Eu gostaria que você investigasse, no caso peruano, a expansão de violência na área próxima de Madre de Dios, a expansão da Transamazônica. Nós temos dados mostrando que há um aumento muito forte de violência, especialmente homicídios com desmatamento. Temos também trabalhos na linha de agrotóxicos. Há uma série de estudos feitos no Mato Grosso, por exemplo, lactantes.
em 100% de uma amostra de 59% de lactantes, 100% das lactantes apresentavam glifosato no leite materno. Ok? Ou seja, todas as lactantes tinham glifosato dentro das amostras do leite delas. Isso é o que significa a fronteira agrícola, que é o que está acontecendo, por exemplo, no Paraguai. Se vocês forem hoje a Ciudad del Este é uma outra cidade. É uma cidade de agronegócio. Não tem muito a ver com aquela cidade do comércio e etc. Enfim, e poderia falar aqui de mobilidade também, onde o Brasil só perde para a China em termos de mobilidade. Mas vamos falar aqui um pouquinho de potencial. O que contrasta com a nossa história são as possibilidades. Nós temos uma enorme possibilidade em fontes alternativas de energia, que estão sendo bloqueadas porque na elaboração das políticas públicas isso perde espaço. Chama a atenção como a nossa política pública em energia eólica e energia fotovoltaica é tímida. Há uma forte redução de preços no mundo inteiro, uma enorme expansão, e um Brasil ensolarado e com muito litoral, com muito vento, utiliza muito pouco essas fontes. Isso não interessa ao corpo que dirige, que elabora as macropolíticas. Uma nova agricultura, é possível uma agricultura onde a gente tem uma outra forma de relação e que o risco colocado à sociedade seja menor do que esse. Não sei se vocês sabem, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, faz levantamentos com a incidência de agrotóxicos no alimento que vocês consomem. E as amostras costumam ser mais de 30% reprovadas. E uma área nova que a gente tem falado bastante, que é a questão dos serviços ecossistêmicos e biodiversidade. O Brasil é o país mais biodiverso do mundo, eu não vou entrar aqui na discussão do método de cálculo disso, e ele tem vergonha da biodiversidade. Sempre que ele pode, ele elimina isso. Biodiversidade só aparece para fazer abertura de Olimpíada e Copa do Mundo. Como não vai ter outra Olimpíada, não vai ter outra Copa do Mundo, então não tem mais razão de ter biodiversidade. Então nós temos uma forte regressão nas políticas, em particular de áreas protegidas, que são as principais políticas de condução, de controle, de conservação da biodiversidade. Não vai ter tempo para discutir isso, o documento fala sobre isso, que tipo de política seria possível para fazer essa reversão. Primeira, mais evidente, isso não tem nada de novo, corrigir os incentivos equivocados. Só para dar um exemplo, a exportação de produto mineral in natura tem tributação menor do que a exportação desse produto processado. Então, fiscalmente interessa exportar in natura. Preços de energia e outras coisas. Políticas fiscais devem ser pensadas para o longo prazo. A nossa política fiscal é extraordinariamente curto-prazista. O papel do poder público em compras, não só o poder privado, o consumerismo, como se diz, mas o poder da política de compras públicas tem um enorme papel para esse desempenho. E uma área fascinante e muito pouco trabalhada, mas que pode ser um grande caminho, é a área da sustentabilidade financeira, ou finanças sustentáveis. Como introduzir mecanismos que barrem coisas como, por exemplo, o financiamento a Belo Monte, que é... Bem, hoje em dia já está provado que é um escândalo, mas à época nós denunciamos. Isso é um escândalo e nada foi feito. Isso teria que ter mecanismo para impedir que houvesse financiamento para esse tipo de coisa. E aqui ficam as referências de dois trabalhos. O de cima é mais recente, é que eu recomendo a vocês. Tá? Obrigado e desculpe por ter avançado no tempo. Ok, obrigada. Mas eu vou começando para aproveitar o tempo, né, que é breve, subscrevendo o que o Cadu falou. É um prazer estar nessa mesa com meus colegas de NCT e com os meus colegas de PEPED, com quem eu comparto uma área de pesquisa e docência, que é o tema de meio ambiente e sustentabilidade, que só faz crescer a demanda e o interesse entre tanto no mundo acadêmico quanto no mundo das políticas públicas. E eu escolhi um caminho bastante diferente do Cadu. Fiquei pensando o que apresentar para dar uma ideia da trajetória do meu trabalho de pesquisa e dos alunos e outros professores que colaboraram comigo. E eu escolhi, então, mostrar para vocês qual foi a agenda de pesquisa, quais as preocupações, alguns temas que foram objeto de pesquisas empíricas, mais distante, portanto, de mostrar resultados de pesquisa.
Bom, o tema da minha trajetória de pesquisa foi basicamente trazer uma visão institucional para a política ambiental. Ou seja, pesquisar quais foram os fatores institucionais que empoderaram o Estado como um ator-chave para proteger o meio ambiente. Essa transformação institucional, ela não aconteceu só no Brasil, ela aconteceu no mundo todo. A partir dos anos 50, 60, o meio ambiente ele entra na agenda governamental como uma atribuição do Estado em praticamente todo o mundo, e então houve um primeiro interesse de entender que mudanças institucionais que foram essas que trouxeram o Estado para ser um ator-chave no campo ambiental. Dentro dessa grande questão, me interessou particularmente o papel dos governos subnacionais, o que, sendo, sobretudo, o Brasil uma república federativa em três esferas, onde os municípios têm um papel bastante peculiar na área ambiental, me interessou estudar qual o papel dos municípios e se eles são realmente capazes de cumprir com o mandato ambiental que está definido formalmente. Bom, as questões são essas. Basicamente, nós trabalhamos essa pesquisa dessa rede de novas regras, né, que balizam a atuação do Estado, buscando também pesquisar que espécie de capacidades e recursos são necessários para que governos subnacionais cumpram com seu mandato ambiental. Onde é que muda? Por favor. Não, isso. Bom, na abordagem adotada, e eu não coloquei as referências teóricas que são válidas, que são várias, mas eu coloquei apenas as principais ideias, as principais, enfim, pontos de partida. O primeiro é que o Estado ele está entre os atores essenciais para tratar de problemas ambientais, mas ele é o principal, mas não é o único ator. E ele é o principal, mas ele não é um ator coeso. Ou seja, entre as organizações estatais, nós vamos encontrar diferentes comportamentos em relação a uma mesma proposta de política, a uma mesma agenda de política. A segunda ideia guia é que as instituições têm o poder de formatar as políticas públicas e os mecanismos de governança, e isso traz uma especificidade particularmente importante para a política ambiental, porque como foram várias novidades que foram introduzidas no campo institucional para que o Estado pudesse exercer o seu mandato constitucional, nós temos aí uma política com características muito inovadoras, muito diferentes de outros campos de política. Em seguida, a ideia de que nós vamos encontrar no Brasil muitos desses fatores modeladores das políticas públicas, eles são comuns a outros países, né? Há uma similaridade de instrumentos de política, de estratégia de política, de organização das organizações estatais, que chama muito a atenção. Mas podemos passar? Aqui? Não, imagina. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos fatores institucionais similares em vários países, mas, ao mesmo tempo, fatores específicos no Brasil, cuja combinação dão um perfil único para a política e governança ambiental no Brasil. Aproveitando a fala do Cadu, um desses fatores únicos, por exemplo, é o papel cumprido pelo Ministério Público junto à agenda ambiental que dá uma força, que dá uma consistência à política ambiental que dificilmente teria essa projeção e essa proeminência se não fossem as mudanças institucionais que, ao longo da década de 80, empoderaram o Ministério Público como representante da sociedade na defesa dos interesses difusos, entre eles o meio ambiente e os direitos do consumidor. E, finalmente,
uma outra ideia de partida para as pesquisas é que, junto com essas mudanças institucionais que empoderaram o Estado para trabalhar a política ambiental, para defender o meio ambiente, existe um outro fator institucional que é muito importante para a gente entender a política ambiental no Brasil, que é a nossa organização federativa. Essa particular trajetória que deu aos municípios o Estatuto de Entes Federados a partir de 1988, e que, na mesma Constituinte, empoderou municípios, Estado e União para defender o meio ambiente, dando a 5.560 atores estatais uma responsabilidade que fez do Brasil, finalmente, ao longo desses 30 anos, um grande laboratório de políticas ambientais. E essa importância, ela se mede também por indicadores quantitativos. Quer dizer, o que o Cadu mencionou, eu não trouxe essa trajetória, mas naquela linha de gastos governamentais com o meio ambiente, cada vez cresce mais a importância dos gastos municipais e estaduais em relação aos gastos federais. Os gastos federais caem e os gastos em meio ambiente, na função ambiental, só fazem crescer. Se nós somarmos aos gastos de meio ambiente, os gastos em saneamento, que é uma política pública que desde 2007 está assim, claramente enquadrada na institucionalidade ambiental, a gente vai ver a importância que esses organismos subnacionais têm para a política ambiental. E, nesse sentido, o nosso interesse em estudar o que ocorre entre estados e municípios na implementação da sua agenda ambiental vem a concorrer, vem a se juntar com outros pesquisadores, que eu li rapidamente as apresentações, que entendem que em outras áreas de política também o papel dos governos nacionais tem sido insuficientemente compreendido, ou enfim, ainda é uma área que é muito de fronteira e que precisa de muita pesquisa para a gente explorar e conhecer que Brasil é esse que se apresenta desde a perspectiva dos entes subnacionais. Bom, os instrumentos metodológicos foram todos os que existiam à disposição de poucos pesquisadores, ou seja, uma exploração extensiva da literatura sobre política e governança ambiental, com estudo particularmente intenso na área de direito ambiental, que também, por conta disso tudo, esses fatores, essas mudanças institucionais que ocorreram a partir da década de 70 não existiriam se não houvesse a emergência desse novo campo do direito, como uma área do direito público que cresce assim, de uma forma muito inovadora e desde então. Então, houve muito estudo de como se estruturou a legislação ambiental no Brasil, junto com muitas entrevistas, porque esses especialistas, eles são um pouco raros. Nós temos uma comunidade muito pequena de especialistas em direito ambiental no Brasil. Então, recorrer a eles foi tão fundamental quanto estudar legislação, jurisprudências e outros documentos. Muitos estudos de caso, e para a parte de recursos e capacidades foi também explorada uma base estatística que nós temos para estudar a gestão ambiental, que foi bastante rica e que tem muito a ser explorado. Bom, podemos passar esse. Então, como é que a pesquisa se desenvolveu? De 2009 até 2013, foi feita esse estudo, essa análise institucional do campo da política ambiental no Brasil. Foi feita uma primeira exploração de construção de indicadores qualitativos e quantitativos para se estudar recursos e capacidades para a governança ambiental, e foram feitos estudos de caso para o estado do Pará, para o estado do Ceará, e um estudo nacional das recursos e capacidades construídas pelos 5.565 municípios no Brasil. De 2014 a 2016, foi possível
digamos assim, utilizar a mesma abordagem para temas específicos da agenda ambiental. Para quem é do ramo, já é conhecido que o mandato ambiental ele se desdobra em uma miríade de assuntos completamente heterogêneos, diversos, que pegam da biodiversidade, controle ambiental, patrimônio genético, áreas protegidas, enfim, riscos. É uma agenda imensa e nós podemos, então, testar essas ideias e essa abordagem com 2 temas. O primeiro tema é a questão do desmatamento na Amazônia e qual foi o papel dos atores locais na estratégia federal de combate ao desmatamento na Amazônia, o que envolveu uma análise institucional e estudos de caso, que foram, enfim, foram publicados desde o início do ano passado até agora. Ontem saiu o último artigo que vai consolidando os resultados dessa pesquisa. E nesse ano de 2016 eu tive a oportunidade de ir trabalhar essa mesma rede, essa mesma framework de análise para o tema da governança da água, desde a perspectiva de São Paulo, mas abrangendo todo o Brasil, quem faz o que na governança da água. Essa questão ela foi deflagrada, digamos assim, né? Criou-se uma demanda particularmente grande a partir da crise hídrica em São Paulo, a partir de 2013, 2014, e no Rio, e a partir da frustração, digamos assim, de grande parte das organizações sociais envolvidas nessa questão, de que não se conhecia assim quase nada quem é que cuida da água, né? A gente mal sabe, para além da torneira, da Sabesp e da SEDAI, a quem recorrer para se cobrar o que da água. Então, é uma pesquisa que vai ser publicada até fevereiro de 2017. Nós fizemos uma primeira análise dessa arquitetura institucional em âmbito nacional e também fizemos uma primeira exploração, o que seria uma agenda municipal da governança da água, quer dizer, quais são as responsabilidades dos municípios em relação à água. Só resta 5 minutos, eu realmente, eu vou falar assim muito rapidinho, porque eu falei muito... 1 minuto, então vai ser realmente, olha, para quem se interessar, é um trailer. Eu falei muito em mudanças institucionais, e eu imagino que quem não seja da área deve estar se perguntando mais do que ela está falando, né? Enfim, para que se pudesse estruturar, digamos assim, o campo institucional da política ambiental no Brasil, foram construídas novas visões do papel do Estado, num espaço de tempo relativamente muito curto. Entre o final da década de 70 e o final da década de 80, nós tivemos várias inovações que transformaram no meio ambiente num objeto de tutela do Estado e também num tema de uma nova geração de direitos, os chamados direitos transindividuais. E essas mudanças, né, essas novidades institucionais, elas marcam muito a política ambiental e lhe dão um perfil bastante singular e bastante complexo no campo, assim, se comparados a outras políticas públicas. Então, num espaço de 7 anos, o meio ambiente foi declarado um patrimônio público e um bem de interesse difuso, cuja tutela cabe às 3 esferas governamentais. Foram instituídos vários princípios acompanhados de instrumentos de política para se operacionalizar, tais como o princípio da prevenção, o princípio da precaução. Foi instituída a responsabilidade objetiva sobre o meio ambiente, com responsabilidades de 3 naturezas: responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e, finalmente, a responsabilidade criminal. Eu ainda não sei passar e está acabando a apresentação. Bom, finalmente, em 1998, para além
da criação da responsabilidade objetiva, o dano ambiental é considerado um crime, e nós temos aprovada uma lei de crimes ambientais que estabelece penas não só para pessoas físicas, mas também para pessoas jurídicas. É instituído o Ministério Público como guardião da defesa dos interesses da sociedade perante Executivo, Legislativo e Judiciário, né, para defender a integridade ambiental, e é instituído o princípio do poluidor pagador. Essas foram as principais mudanças institucionais que rolaram num espaço de 10 anos. Se nós considerarmos a questão do crime ambiental, que é uma questão crucial, temos aí 20 anos. Então não é de se espantar que os interesses mais intensamente contrariados por esses novos valores, por essas novas diretrizes, tenha se organizado para fazer frente às restrições colocadas aos seus interesses. Então, a verdade é que, até 1998, nós não tínhamos uma bancada agro tão poderosa e tão organizada a ponto de dar o troco 10 anos depois. Não, eu agora já estou no meu último minuto, então nem precisa passar mais. Eu vou encerrar por aqui mesmo. Mas foi... Mas foi um intenso processo institucional para o qual foram organizadas, implementadas políticas públicas, e interesses foram, de um lado, preservados, outros contrariados. Houve uma reconfiguração das forças políticas em relação a esses novos valores, e hoje nós temos uma múltipla crise que, em certa extensão, traz ameaças substantivas a essa nova institucionalidade construída nos anos 80. E eu peço desculpas a vocês pelo agito aqui no PowerPoint, mas... Bom dia a todos. Também para mim é um prazer estar nessa mesa e compartilhar com vocês inquietações desse debate sobre sustentabilidade, começando com o ponto de partida é que sustentabilidade realmente é um termo polissêmico, né? E que nos leva a inúmeras áreas de pesquisa, e como a Estela, o que eu vou fazer é uma síntese de alguns anos, né, acumulados no campo da pesquisa em políticas públicas, sabendo que esse é o recorte do recorte do recorte, e que a gente vai tentar resumir em 10 minutos. Então, eu trouxe essas fotos porque, na verdade, o tema ambiental e o tema da política ambiental, ele é basicamente conflito, né? Essas são políticas de contracultura, são políticas subversivas ao modelo de desenvolvimento, que é o modelo que orienta as escolhas dos países latino-americanos. O caso do Brasil não é diferente, com o diferencial que o Brasil é um país continental e é o país de mega diversidade biológica reconhecida no mundo todo por essa posição especial. Então, o recorte que eu vou fazer vai centrar principalmente na questão da governança e das políticas de proteção da natureza, considerando serem essas políticas estratégicas para o país, embora não sejam as políticas escolhidas no modelo de desenvolvimento vigente, tá? Vamos lá. Então, eu fiz algumas perguntas para orientar essa reflexão em voz alta. Primeiro, seria a política de conservação da biodiversidade uma prioridade do país, embora o Brasil seja o campeão de megadiversidade biológica? A resposta é não, e a gente vai entender por quê. Como fazer face às pressões de desenvolvimento? Cadu trouxe, a Estela também. Hoje as escolhas são claramente pela política energética, política mineral e agrobusiness, no caso brasileiro, o que confronta literalmente toda a construção de políticas públicas nos últimos 30 anos, né? A política ambiental brasileira, ela é construída com muita dificuldade nas últimas décadas, e ela se estabelece como uma política de referência para os países da América Latina e também no plano global. O Brasil se torna liderança nesse debate e com uma competência técnica bastante reconhecida,
mas no plano das políticas públicas isso passa por um momento de reconhecimento e claramente nós vivemos hoje um momento de desmobilização da política ambiental, né? A questão da governança, se nós fizermos uma análise dos textos oficiais de políticas públicas no plano ambiental, todas elas são incrivelmente democráticas e de vanguarda, né? Tanto que elas passam a influenciar outras políticas da América Latina. Elas todas convidam a sociedade brasileira a participar na sua definição e na sua implementação. Mas a grande questão que não se responde também nas políticas é como engajar a sociedade. E como fazer com que a sociedade entenda essa importância no plano da sua existência atual e futura. A gente fez uma pesquisa agora, uma tese que foi recém-defendida. A agenda da biodiversidade é uma agenda extremamente marginal na cobertura jornalística nacional. Qual o sentido de natureza para as populações brasileiras, né? Na verdade, a natureza pode ser entendida desde da não categoria, desde a existência, sobrevivência. Hoje o Brasil ainda tem grupos de índios isolados que jamais foram contactados e que têm uma relação com a natureza muito diferente das populações urbanizadas e que, por sua vez, na verdade, têm inúmeras leituras sobre o sentido de natureza, né? A noção de sociobiodiversidade. O Brasil traz, em toda a sua construção de políticas públicas, o reconhecimento que, para além da diversidade biológica, esse é um país multicultural, né? E um país que tem uma diversidade cultural que não pode estar dissociada da leitura da diversidade biológica. E um imenso movimento de bastidor, que não se fala na política pública, mas que é um movimento, inclusive, extremamente influenciado por uma visão marxista, que é um movimento de justiça ambiental e que tem mobilizado principalmente as minorias que foram excluídas historicamente do mainstream das políticas públicas. Então, e a questão que não pode calar, que é a questão do momento, como fazer face a esse momento de crise política e econômica, que cada vez mais desqualifica a política ambiental e que equivocadamente faz o confronto da política ambiental com a política de desenvolvimento, né? A gente vê isso claramente com o processo de flexibilização explícita do processo de licenciamento ambiental para poder, de alguma maneira, facilitar a aprovação dos mega empreendimentos na Amazônia, na Mata Atlântica e assim por diante, que, por sua vez, refletem os interesses neoliberais dominantes no momento que a gente vive. Pode passar, Cadu. Esse aqui é, rapidamente, um mapa dos conflitos ambientais no mundo, e a gente vê que o Brasil é um dos países campeões em conflito ambiental no mundo todo, principalmente com relação à infraestrutura, energia, exploração mineral e agrobusiness, né? Esse mapa, a escala dele não nos permite olhar isso, mas quem fizer essa leitura vai ver o problema que o Brasil enfrenta hoje. Pode passar, Cadu, por favor. Bom, nós temos um aparato, um arcabouço legal de primeira categoria quando a gente analisa as intencionalidades de políticas públicas desde a Constituição, quando a população brasileira é convidada a ser protagonista no processo de gestão da natureza, até uma série de outras políticas que a gente não vai poder discutir, mas que trazem explicitamente a terminologia governança democrática no processo de gestão da natureza. E a gente vai ver que depois do Sistema Nacional de Unidade de Conservação de 2000, se estabelecem algumas políticas absolutamente vanguarda, como a política, o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, que integra terra indígena, território quilombola e as chamadas unidades de conservação da natureza, a Política Nacional de Desenvolvimento de Povos e Populações Tradicionais, a Política de Gestão Territorial e Ambiental de Terra Indígena, que traz o direito das minorias para o campo do debate político de uma maneira extremamente clara, explícita e convidando a sociedade para o debate. Vamos lá. Na verdade, essas são algumas das políticas que a gente não vai ter tempo de explorar aqui, mas que norteiam esse campo de reflexão. Pode passar, Cadu.
E a gente vai ver que, conforme o Cadu falou, um dos principais dispositivos das políticas de proteção da natureza, no caso mundial, brasileiro e também global, são as chamadas áreas protegidas, que se nós fizermos só o levantamento das denominadas unidades de conservação, nós já temos quase 17% da área brasileira sob esse regime de proteção. Sem contar aqui terra indígena, remanescente de quilombola e outras áreas sob algum status de proteção. Algumas pesquisas, elas indicam que aproximadamente de 30% a 40% do território brasileiro já devem estar sob algum status de proteção ambiental, o que não significa na prática que isso tenha sido implementado, né? Vamos passar o próximo, por favor. Além da área terrestre, o Brasil tem uma baixa representatividade de proteção dos espaços costeiros e marinhos, mas se nós fizermos um levantamento dessas áreas, elas praticamente equivalem a uma boa parte do território nacional, que alguns chamam de Amazônia Azul, que na verdade é a zona econômica exclusiva e outro tipo de território, e que nós temos menos de 2% protegidos, segundo os dados mais recentes. Vamos lá. Bom, aqui a gente está fazendo mais ou menos um quadro por bioma, no caso brasileiro, para ver que alguns biomas têm uma grande extensão protegida, como a Amazônia, né? E outros praticamente não aparecem no campo da proteção como deveriam estar protegidos, ou como, na verdade, estrategicamente a política deveria investir. Vamos lá. Podemos passar um pouquinho? Tá. E aqui a gente vai ver o seguinte: se nós fizermos uma retrospectiva histórica do sistema de unidades de conservação, nós vamos ver o seguinte, que há um expressivo aumento até mais ou menos na década de 2000, 2006, por aí. E aí, a partir daí, essa política começa a perder vigor, as institucionalidades também começam a, de alguma maneira, se desorganizar, e essa política passa, então, a ser completamente secundária, e você vai ver que isso tem uma ligação direta, inclusive com os gráficos anteriores que o Cadu trouxe, com o aumento progressivo de desmatamento. Enquanto o desmatamento vai se controlando num determinado período, agora a gente está com uma tendência ao aumento do desmatamento, que vem exatamente do conflito da política ambiental com a dominância, né, das escolhas políticas, principalmente do setor energético, mineral e agrobusiness. Vamos lá. E a gente vai ver que isso daqui é um gráfico de um recém-relatório da UNEP, né, do que chama Protected Planet 2016, que é essa mesma tendência de aumento de áreas protegidas, tanto em número quanto em porcentagem, quanto em extensão territorial. Isso também vai acontecendo no mundo, e a gente também vai vendo que essa desaceleração que acontece a partir de um determinado momento, 2008, por aí, ela também reflete a crise econômica global. O que significa, na prática, que, embora exista um reconhecimento no plano internacional da importância dessas áreas, e todos os acordos da Convenção da Diversidade Biológica apontam para esses compromissos globais, o grande problema é que a pressão por crescimento econômico, ela termina por abafar todos esses compromissos, e a questão ambiental passa a ser absolutamente periférica e secundária nessa análise. Vamos lá. E aqui é importante trazer também, porque no plano da Convenção da Diversidade Biológica ficou acordado em 2010 as denominadas metas de Aichi, com relação às quais o mundo inteiro deve estar mobilizado para chegar a 17% da área terrestre protegidas e pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas. No caso das zonas terrestres, o Brasil está muito bem com relação àqueles dados que eu mostrei. No caso das zonas marinhas e costeiras, não. O Brasil tem uma baixa representatividade, mas esse compromisso assumido no plano de Aichi vai exigir que o país amplie essas áreas, ainda que em confronto direto com as escolhas políticas do crescimento econômico, né? Vamos lá.
Uma outra coisa que é interessante também trazer para o debate é que a América Latina e o Caribe são reconhecidos como a região do mundo onde há a maior porcentagem de áreas protegidas no plano global. E dessa cobertura da América Latina e do Caribe, o Brasil detém metade dessas áreas. E é colocado no mundo todo como um país de ponta, exatamente pelo papel que representa nesse campo da disputa global e como exemplo de política ambiental. Então, de um lado, o Brasil na diplomacia internacional se apresenta como liderança e, por outro, nas escolhas internas de país, essa política é relegada ao último plano, né? Vamos lá? Então, nós vivemos aqui o tempo todo o confronto entre essa leitura da megadiversidade biológica e as pressões do crescimento econômico, mas diante de dois novos elementos. Primeiro, o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo de desenvolvimento, não é apenas de clima. Inclusive, a questão da biodiversidade está muito claramente estabelecida no Acordo de Paris, recém-assinado em 2015, e também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também acordados no Plano da ONU, em 2015, para os quais as questões sociais são as prioritárias, né? E no caso brasileiro, a gente vai ver que, de uma maneira inédita, quer dizer, desde a origem, a política ambiental ela começa cada vez mais a se associar aos direitos de minorias, como alianças possíveis para fazer frente aos interesses do grande capital. Então, a gente começa a ver desde o movimento dos seringueiros, os seringueiros e as populações da floresta se aliando ao movimento ambientalista, que, por sua vez, nos últimos anos está perdendo vigor no debate e na esfera de políticas públicas. Vamos lá. E aqui eu trago também, eu acho que é um exemplo do que vem acontecendo no Brasil, um minutinho, e que está acontecendo na América Latina, que é um empoderamento gradual dos movimentos indígenas e das populações tradicionais numa visão de América Latina. E que, na verdade, nós vimos acontecer alianças inovadoras no que aconteceu no Planalto na semana passada, que foi muito pouco noticiado na mídia, que o movimento indígena, o movimento de populações tradicionais e o movimento do Sem Terra invadiu o Planalto, juntos, né? Essa é uma inovação, mas que também vai ter algum tipo de rebatimento nos desdobramentos da política no momento em que a gente está vivendo. Pode passar um pouquinho, Cadu? Então, 4 ou 5 perguntas para a gente encerrar o debate, né? Primeiro, como a gente avalia o arcabouço institucional vigente? Primeiro, uma perda de vigor do Ministério do Meio Ambiente, a gente viu pela questão orçamentária, mas também na estrutura interna, também na desmotivação dos funcionários e também na falta de capacidade de influenciar outros ministérios e se articular na influência de outras políticas públicas. Vamos lá, Cadu. A questão dos recursos humanos. O Brasil, eu considero um país extremamente capacitado no plano da capacidade de recursos humanos. Nós temos recursos humanos de altíssimo nível, formado não só nas universidades, mas também na diplomacia brasileira, mas esses porta-vozes da política ambiental não estão encontrando espaço e cada vez mais essa parece ser a tendência. Vamos lá. Com relação ao arcabouço legal, o arcabouço legal brasileiro da política ambiental e da questão da proteção da natureza é um arcabouço legal de referência no mundo, não é só na América Latina, né? O que vai acontecer com elas é que o grande problema, porque já existem vários projetos de emenda constitucional prontos para serem aprovados neste Congresso que nós temos, com relação à redução das áreas protegidas, com relação à redução de terras indígenas, com relação à perda de direitos de populações tradicionais e indígenas. Então, isso daí, a qualquer momento, a gente pode ser surpreendido no meio da noite com uma mudança de paradigma dessas políticas que custaram tanto ser construídas. Vamos lá, Cadu. Prioridades políticas, os meus antecessores já deixaram claro, mas evidentemente que a política ambiental não é e não será prioridade política nessa pressão por crescimento que a gente está vivendo mais e mais, e nessa pressão pelas escolhas neoliberais que não, de alguma maneira, não
se articulam com a prioridade política. E o mais grave é, a meu ver, a falta de regulação e a perda, né, de vigor das instituições nesse momento. Vamos lá. E how about governance, né? Em termos das intencionalidades, nós estamos muito bem. Agora, o que acontece na prática é que, embora as instâncias de governança, só para vocês terem ideia, hoje existem algumas estimativas que nós tenhamos no Brasil mais de 5.000 áreas protegidas, né? E todas elas, pela legislação brasileira, têm que ter conselhos paritários entre sociedade e governo. Isso num país de dimensões continentais, é quase inédito. No entanto, o que se vê é cada vez mais a desmobilização dessas instâncias que passaram a ser quase que obrigatórias e foram sendo construídas desde a Constituição Brasileira de 88. Vamos lá, Cadu. E pensando então nas tendências, já estou acabando um segundo, eu gostaria de falar de tendências do ponto de vista das oportunidades, né? A gente está num quadro muito crítico, muito grave, mas existem algumas oportunidades que estão sendo muito pouco estudadas, inclusive porque nós não temos os hábitos de estudo de cross-analysis. Eu acho que nós precisamos começar a trabalhar pesquisas de análises entrecruzadas de políticas públicas, porque elas são fragmentadas e esquizofrênicas, né? As mesmas políticas completamente contraditórias incidem sobre o mesmo território. E no caso da política ambiental, então, nem se fala. E no plano da pesquisa, as pesquisas interdisciplinares de cross-análise são fundamentais nesse momento. No plano das instituições públicas, né, eu lidero 2 grupos de pesquisa, um que é de governança, biodiversidade e áreas protegidas, e um outro que é exatamente de turismo, natureza e cultura. As políticas de cultura raramente são consideradas nessa análise. E como nós estamos vendo, a política ambiental é uma política social. Ela não pode ser desconectada da questão cultural, da questão da inserção social e da relação intrínseca entre natureza e cultura. E nesse campo aí, eu acho que a gente tem também uma oportunidade que ela chega a ser folclórica, que seria a própria oportunidade do turismo como uma via possível de inclusão, como uma via possível de valorização da política ambiental. Só que, no caso do turismo, por exemplo, em 5 anos nós tivemos 6 ministros, né? E a questão do turismo, ela também, ela ainda trabalha de uma maneira basicamente ligada às intencionalidades de mercado, mas não às demandas reais da sociedade brasileira. Vamos lá. Enfim, eu não tenho tempo, eu estou tentando cumprir o tempo que eu tive, mas existem inúmeras publicações que podem trazer o detalhamento das pesquisas. Agora, eu só queria terminar com uma... É difícil a gente terminar com uma visão otimista de futuro, mas eu acredito que o Brasil vai precisar renascer das cinzas. E renascer das cinzas talvez implique numa mudança de concepção de modelo de desenvolvimento que considere os seus ativos sociais, ambientais e culturais e não apenas os seus ativos em termos de economia. Obrigada. Bom, o comentário, eu acho que a gente pode mais ou menos enfocar num quadro que o Cadu deu, a questão da governança e toda a estrutura nacional e subnacional. Eu começaria para fazer uma ponte com o que foi falado na exposição anterior, né, sobre capacidades estatais. A capacidade estatal, na realidade, ela tem, né, com o Estado presente, a possibilidade de prover recursos de previdência, recursos de infraestrutura, recursos de segurança e assim por diante. E a gente tem que pensar numa capacidade estatal que tenha que prover também, né, o que seria o serviços ecossistêmicos, né? Como é que isso poderia funcionar. E para você prover serviços ecossistêmicos, você precisa também falar em outra capacidade estatal de prover informações. A gente está vivendo um problema muito sério no IBGE hoje. O censo de 2020 virá com rapidez e nós não temos informações ambientais organizadas. E isso é um grande patamar para você poder fazer políticas ambientais. Então eu parto daí para pensar naquilo que foi dito em termos de quadro. Tenho aqui uma visão um pouco mais otimista, porque
estando dentro das entranhas do governo, no Ministério do Meio Ambiente, eu percebo que a mudança de Isabela para Zequinha Sarney foi positiva. Se vocês perceberem, existe um quadro mantido no meio ambiente que não aconteceu no resto do governo. E o Sarney provém, depois de praticamente 15 anos de ter deixado a pasta, de uma atuação no Congresso legislativa, mantendo uma discussão, né, na Comissão de Meio Ambiente extremamente rica, e traz para o Ministério do Meio Ambiente a presidente do IBAMA, outras pessoas da equipe dele, né, hoje a diretora da DILIC, que é a diretora de licenciamento, uma série de pessoas que discutiam toda essa estrutura regulatória que foi falada pela Marta e a Estela. Então a gente tem um quadro no meio ambiente muito diferente, que eu acho que não é de longo prazo. Se vocês perceberem, recentemente na COP22, nós tivemos um conflito direto com o Blairo Maggio e o nosso ministro, né? Discordo do Cadu, que o Blairo Maggio é mais simpático do que a antecessora. Só que ele não representa a qualificação dos agricultores que ele deveria representar. Hoje você tem um problema de produtividade anunciada por uma série de trabalhos científicos no mundo inteiro, inclusive pela ONU, que a Revolução Verde não será mais possível. Hoje a agroecologia é a grande opção de produção, porque se você não fizer uma gestão integrada de terra, de água e do próprio produto, as mudanças climáticas vão gerar uma redução de produtividade significativa no que é a opção estruturante do país. Se hoje a agropecuária é a maior, praticamente, emitente de gases de efeito estufa, né, do país, e você teve uma redução, né, com o desmatamento, e aí eu tenho que deixar bem claro para vocês que a questão do desmatamento, ela teve uma redução muito significativa quando falamos em 2008, 2007, de 24 mil quilômetros quadrados para 4 mil, 5 mil e 6 mil agora. A gente está falando de um quarto dessa. Então, houve uma mudança qualitativa. A Isabela, como ministra, ela representou um reflexo da proposta desenvolvimentista do governo, né? E as capacidades estatais, neste momento, ou no momento em que ela era gestora da pasta, em termos de informação, se precarizaram. Quando você pensa em Marina, que foi a grande vetora dessa redução drástica de desmatamento, que se efetivou na gestão da Isabela, você começa a perceber qual é o papel de cada ministro, e hoje volta-se a um ministro que realmente assume uma pasta que é de meio ambiente, não para ajudar o desenvolvimentismo proposto pelo governo. Então, alguma coisa de positivo tem nessa análise. Mais uma vez, eu tenho receio que isso seja a curto prazo. Porque, mal ou bem, o evento de conflito que nós tivemos recentemente, há 2 semanas, na Convenção do Clima, mostra que a posição, né, do Zequinha Sarney, nesse momento, não é uma posição alinhada com essa visão de produtivismo agropecuário, né, de um Blairo Maggio, que defende não o setor, mas defende interesses próprios. Porque fica claro que, quando você conversa com o grupo do setor mais avançado, a produtividade começa a ficar em xeque, porque você está reduzindo com o desmatamento, e esses dados, tanto do PPCDAN como o PP Cerrado, que são os sistemas de controle de desmatamento da Amazônia, como o desmatamento do Cerrado, e o Cerrado, infelizmente, é o bioma mais atingido em termos de redução da sua cobertura, e o Cerrado representa no Brasil, né, o berço das águas, com o Pantanal, então ele tem uma importância ecossistêmica no Brasil como um todo, muito grande, e tão grande como a Amazônia. Você tem um problema de produtividade que não está sendo representado por aquele que é ministro, e que veio para representar o setor. E aí,
a evolução rápida de mudanças climáticas que a gente tem que realmente discutir aqui é que todos os gráficos e todas as novas, na realidade são peer reviews, né, pelo IPCC, mostram um agravamento dos cenários futuros, e o que está sendo lido como já representando mudanças de concentração de CO2 equivalente ou CO2 e mudanças de temperatura, já encostou no RTC, que é um sistema de sinalização que nós sempre temos como referência, no maior. Está havendo um pequeno descolamento, mas na realidade o que a gente está acompanhando é um aquecimento global em 2100 que chega a 8 graus Celsius. Se isso não diminuir radicalmente, as atividades econômicas vão ter colapso. E isso já está acontecendo com os cultivares. Eles estão passeando no território. Cultivar é exatamente aquela situação endafoclimática de cada território, de cada espaço, onde você tem a possibilidade definida por técnicos da Embrapa de cultivo deste ou daquele grão. E assim por diante. Então, a mudança climática é o elemento chave nessa história toda que está acelerando, né, de fato, a vitalidade para você ter uma política ambiental muito mais ativa. E aí eu lembro do Peru, que eu tive contato essa semana ainda com uma das especialistas dos Ministérios da Fazenda do Peru, onde se inseriu, né, na política financeira de investimento do Estado o risco climático. Por quê? Claro, se você fizer uma obra sem pensar na adaptação, sem pensar na redução dos glaciares peruanos em termos de água, sem pensar naquilo que está acontecendo rapidamente, e no Peru a coisa é mais crítica, porque você tem um relevo muito mais associado a recursos naturais que você precisa ter o controle, você certamente vai ter grandes problemas. Então, já deixo aqui, nessas fragilidades institucionais que a sustentabilidade enfrenta a partir de agora, nessa mudança de estados na região latino-americana, que nós temos que ter a inserção nas decisões de financiamento, especialmente no Brasil, né, dos riscos climáticos, dos riscos de perda de biodiversidade e de outros riscos associados. Então, este é o momento. E aí as capacidades estatais locais, né, pensando em subnacionais, vão ser fundamentais. Porque, neste momento, a preservação daquele recurso ou de outro recurso, ele está associado à qualificação daquela população territorial. Falava-se aqui em SEDAI, né, falava-se aqui na Sabesp, mas no curso das questões hoje, a tendência é que o Estado recupere, né, esse buraco através da privatização desses ativos. E se essa privatização não for adequadamente feita, você vai ter recursos relacionados a provimento de água e saneamento extremamente precarizados. Então a gente já tem um foco claro onde atua, em termos de atuação política, em curto prazo. E aí eu lembro que a gente tem uma situação que pode ser positiva ou negativa, que foi a criação da gestora, da concessionária de serviços públicos de água no Norte Fluminense, né? É complicado porque você não tem só benesses, mas você também tem uma Lagoa de Araruama hoje realmente muito mais limpa que você tinha no passado, que deu algum tipo de resultado positivo. Através da regulação, talvez, não sei. Existem outros mil problemas nessa concessionária? Certamente. Mas a gente está numa mudança em que a gente já tem que acompanhar rapidamente, porque tem outros fatores que, como o Blairo Maggi, eu diria, não está levando a devida importância. Porque se você tem já uma sinalização de que você vai ter períodos de chuva mais concentradas, períodos de seca mais longos, você vai ter problemas imediatos na produção que o Cadu mostrava. Ou seja, exportação de grãos, especialmente soja, exportação de carne, certamente vão ser comprometidas.
como você trabalha com isso, com uma visão não mais de longo prazo, mas de curto prazo, se você não tiver uma política onde os riscos de diminuição dessa produção, e já não estamos falando de balança comercial, né, a gente não vai ter saída. Então, existe nesse momento um quadro, pelo menos na área ambiental, no que diz respeito ao governo federal, bastante curioso, porque ele se mantém a agenda, o INDC, que foi proposto no Acordo de Paris, ele foi ratificado, portanto, o ministro está acompanhando e re-ratificando esse artigo, esse tipo de compromisso. Então, nós temos aí pela frente uma redução de gases de efeito estufa, de emissão de gases de efeito estufa significativo. Então, a questão, ela tem um momento na área de meio ambiente que pode ser interessante se nós o capturarmos e o intensificarmos, o potencializarmos. Aí eu vou para uma discussão específica do licenciamento. Eu não sei, graças a Deus ele comeu meu tempo, né? Eu não sei que idioma falar, porque acabo de passar por Uruguai, e aí estava tentando falar em espanhol, e me contestavam em português. E aqui estou vendo que cada vez que eu tento falar português, a gente me contesta em espanhol. Todo mundo. Aí eu sou italiano, então é um problema. Muito rapidamente, sendo que ele comeu, é o tempo do bolo do espaguete na Itália, seria. Acho que eu fui colocado nessa mesa não para comentar sobre o Brasil. Eu não sou brasileiro, sou italiano, apesar de sentir-me meio brasileiro, eu não sou, infelizmente, não sou brasileiro. Então, capaz que o que se espera do meu lado é alguns comentários de reações ao tema do ponto de vista de um europeu, em particular de um italiano que acaba de passar por o evento de domingo, que vou dizer uma coisa em cima. E o Alexandre, però, permita-me de fazer algumas observações pontuais, né? O Alexandre deu inicialmente a explicação da engenheiro, da história da Mariana. A minha reação, eu estava no Brasil quando aconteceu isso, e eu falei como eu estava dando uma aula dentro do curso da Valéria. Minha explicação foi: os brasileiros não se apropriaram do seu território. É por isso que permitem isso acontecer. Então, minha explicação é uma explicação, digamos, cultural, que complementa a explicação do engenheiro. Eu acho que a cultural, de alguma forma, é mais interessante. E a mesma explicação que eu utilizo na Itália quando estou falando de bens públicos, em particular bens culturais. Lembra que a Itália se diz que tem 65% do patrimônio mundial de bens culturais materiais e imateriais. Eu digo sempre, a proteção e a valorização dos bens culturais tem que ser algo do povo, porque cultura é cultura de um povo. E bens culturais são os bens de um povo. Depois, se além disso temos o Estado, o setor público, alguém que cuida desse, é uma coisa que está em cima. A primeira coisa é que você tem que ter, se esse é o teu bem cultural, tem a responsabilidade da proteção, da valorização, etc. seja bem cultural. É igual ao tema do território. Igualmente eu digo, meio ambiente, território. Para nós outros, lembra, paisagem e território são considerados bens culturais na Europa. Paisagem é protegido por uma convenção europeia sobre a paisagem como bem cultural. Eu digo, igualmente, como se todos são bens culturais, a primeira responsabilidade para o seu cuidado são da gente. Essa é a conclusão ao qual ele chegou e a Marta também chegou. Então, compartimos isso. Digamos, a segunda observação que eu quero fazer é a seguinte coisa, que se vincula a essa história, né? Eu acho que a capacidade do Estado... Primeiro,
permíteme dizer isso, capaz que o Renato se enoja, se assusta comigo. Digamos, capaz que eu sou uma geração que é filha de uma geração que passou pelo fascismo. Então, para nós, já a palavra Estado um pouco aí, de que estamos falando aqui. Então, nós primeiro sempre pensamos a capacidade da sociedade civil, em cima da qual tem o Estado. Eu acho que, só para encerrar, porque não tenho tanto tempo, e em qualquer caso na tarde eu vou falar de algumas outras coisas, o que aconteceu recentemente na Europa foi exatamente isso. Que a sociedade europeia, que é muito não frágil, ao contrário frágil, culturalmente muito forte, mandou embora o Renzi e mandou embora a Europa com o Brexit. E é essa coisa, é a sociedade civil muito forte que controla o Estado, por enquanto seguramente Renzi, permíteme aqui, não há italianos aqui, né? Não vamos debater o tema. Seguramente Renzi havia tomado uma direção que o povo percebia como autoritária. Ele foi punido. Não tanto pela reforma que gostava ou não gostava, pela direção autoritária. Então, para encerrar, eu acho que o problema da capacidade do Estado tem que ser visto contra o problema da capacidade da sociedade civil. Então, Estado democrático forte é reflexo não sei, de sociedade civil forte. Nesse sentido, comparto tantas coisas que a Marta acaba de dizer. Eu acho que, nesse sentido, o que está acontecendo na Europa é muito interessante. Vulgarmente está sendo chamado populismo, mas não é. É mais allá do populismo. É a rebelião na sociedade civil que não se vê reflexionada em lo que está fazendo a sociedade política. Ok, isso. Então, a ideia aqui desse momento, dessa meia hora inicial, é discutir. Nós não tivemos tempo do Flávio colocar suas questões, fazer suas perguntas à mesa. Então, esse é o momento. E também é o momento de algum debate sobre as duas mesas da manhã, que a fome não deixou a gente ter essa disponibilidade. Então, é o momento da gente fazer isso, tá bom? Então, eu vou passar para o Flávio, que tem umas questões a fazer, problematizando aqui a nossa mesa da manhã. Obrigado, Ana Célia. Boa tarde para todos e todas. Grande parte do que eu ia falar, o Ricardo Bielchowski já falou, e muito melhor do que eu poderia colocar, e depois vamos colocar também com o Renato na sexta. Mas eu acho que o que tem em comum os três trabalhos, eu li apenas o trabalho do Juan Pablo, que é um paper muito, muito bom, e as apresentações da Constança e do Pepe, é a ideia de pensar o Estado em relação ao desenvolvimento, em relação às questões abertas ao desenvolvimento, que desenvolvimento entendido como a transformação estrutural da economia que leva ao bem-estar. Agora, a ideia do Estado deve ser pensada, muito barulho, de um lado como ator, né? E do outro lado como arena. Eu acho que o ator que tem uma certa arena, é verdade, areia e arena. O Estado como ator e o Estado como arena de intermediação de interesses. Eu acho que analisar o Estado como arena de intermediação de interesses, um pouco a ideia de estrutura e agência, mas analisar o Estado como arena é onde aparece o diferencial da esquerda que a Constança mostrou para nós, né? Agora, esse diferencial da esquerda deviam ser pensadas em relação às funções do Estado. Eu acho que a Constança foi muito clara em analisar essa década que ela chamou década progressista, Constança, né? Década ganada ou década progressista. O Estado
de um lado, nunca sumiu, né? Perry Anderson explica muito bem como para fazer reformas neoliberais você precisa muito Estado. Estado intervindo, regulando, para beneficiar setores particulares. Agora, uma chave analítica seria pensar as capacidades do Estado. Essas capacidades não podem ser analisadas no vácuo ou vacuo. No vácuo. Mas que tem que ser pensadas em relação a quais são as funções do Estado. Governar o mercado, formular políticas públicas, formular e implementar, alcance territorial. Eu acho que o trabalho do Juan Pablo é muito, muito interessante em termos de analisar duas questões que fazem questão sobre duas questões que põem assim, criariam empecilhos para consolidar o poder do Estado. O que está dizendo Juan Pablo no seu artigo é que o Estado latino-americano, por momentos, tem desafios que são mais do século XIX que do século XXI. Quando eu li o artigo do Juan Pablo, eu lembrava do texto do Oslac, de atributos de estatidade, que foram construídos no século XIX, mas esses atributos, ainda no século XXI, estão, como seria, Renato, postas, questionadas ou desafiadas. Então, só vou entrar com algumas perguntas pontuais, não vou continuar muito na chave mais analítica, porque depois vamos falar isso com o Renato na sexta. Mas vou começar com o trabalho da Constança. Eu gostei muito da apresentação, Constança. Agora, tenho duas objeções apenas. Tenho várias que já falamos no almoço, mas uma que são mais pontuais, com o caso de ser argentino, e não vou falar aqui para vocês. Mas não, são muito particularistas. Não é segredo, não. Vou ver um momento. Não. A primeira que eu acho que seria bom definir o que entendemos por esquerda. O progressismo, porque o progressismo não sempre foi de esquerda. O século XIX, aquelas élites que fizeram os nossos países, as gerações liberais reformistas, não eram de esquerda, eram progressistas, entre aspas. Então, como entendemos progressismo e como entendemos a esquerda? Como Bobbio entende, é uma centro-esquerda, a esquerda do possível, a esquerda... Sim, sou fã. A outra é qual o papel dos condicionantes externos nas graus de possibilidade dos países da América Latina de ter crescimento, distribuição, queda do Gini. Como seria essa relação entre o interno e externo? E tem outra mais que ia fazer. E a outra é metodológica, porque sabe, o meu problema, Constança, é que você fala do diferencial da esquerda, mas você mostrou depois dados agregados da América Latina, em muitos casos, então é apenas metodológica. Sobre o trabalho do Juan Pablo, que já elogiei porque gostei muito, minha pergunta é o que você está dizendo aqui, o que o Estado tem esses desafios, tem uma agenda que é mais quase do século XIX, né, ainda de construir estatalidade ou atributos de estatalidade, e está dizendo que tem atores que desafiam a capacidade do Estado de ter capacidade de enforcement no território. Mas qual seria a diferença com outras análises tipo de estilo de captura do Estado ou de outros atores que no passado outros tipos de delitos, em última instância tudo bem, temos o narcotráfico, o que seria as violências locais, o que seria diferente em relação aos anos ao passado, né? E Pepe, eu já ouvi muitas vezes a tua apresentação, eu gosto muito do trabalho e apenas agradeço por conseguir ler o livro, uma parte do livro, mas o que eu perguntaria é, em termos de, deixa eu ver o que estava por aqui anotado, aqui, como as crianças. Bom, eu perdi o papelzinho, mas eu lembro o que ia falar. Uma parte. Em termos de... Você está analisando políticas concretas e você usou uma bibliografia muito pertinente, políticas públicas, variedades de capitalismo, mas em que medida essa análise não é muito restrita ao caso uruguaio, que tem um histórico particular, né, de sindicatos fortes, de partidos fortes? A Constança falava, você mesmo, bipartidismo, que em outras regiões da América Latina já não existem. O que estou dizendo, pensando um pouco em Sartori, que os conceitos e as análises têm que ser capazes de viajar do Uruguai para... Em que medida é possível replicar essa análise em outros contextos locais? Bom, eu vou começar primeiro pelas colocações do Ricardo, né? Que ele fez aquelas colocações antes do break. E era como o Estado para fazer o quê?
não? A pergunta do Ricardo. Mais ou menos eu escrevi alguma coisa e lógico, a minha resposta política, não acadêmica, seria o Estado para criar democracia, o Estado para impulsar o desenvolvimento, o Estado para fazer justiça social, que é o que todo mundo quer, né? Agora, que o Ricardo diz? Nós, o que eu entendo que ele disse, nós temos hoje os mesmos obstáculos ao desenvolvimento que tinham identificado o Cepalino desenvolvimentista nos anos 50. Heterogeneidade estrutural, falta de diversificação produtiva, pior ainda, né, porque com os preços dos commodities. E tem na mesa seguinte, alguém falou da reprimarização das economias, né? Então, pior ainda, né, a questão da diversificação produtiva. E ainda pior com Luna, né? Porque o Luna fala de um Estado que está onde o velho patrimonialismo do século XIX está aprimorado e sofisticado, e não é nem o velho patrimonialismo, a velha captura do Estado pelos poderes fáticos, mas ainda uma estrutura de criminalidade super sofisticada. Ou seja, isso não sei, o Luna terá que refletir mais sobre isso, mas coloca uma questão em relação às capacidades estatais que não está em geral na literatura. Isso que eu também queria fazer uma ponta para Juan Pablo, que me deixou muito surpresa, porque pensei que ia falar de outra coisa, e ele está aí com essa economia negra. Então, vou fazer uma ponte entre a pergunta do Ricardo e o que alguém falou sobre sobredeterminação da América Latina em relação ao mundo. Eu acho que não há reflexão sobre o Estado na América Latina que possa prescindir do fato da posição da América Latina na divisão internacional do trabalho. E se bem é verdade que o Brasil está um passo adiante na sua capacidade de industrialização, olha México, não? Que estava antes num passo na frente e depois caiu no que caiu. Nesse sentido, eu acho que vou dar uma resposta política também, que a sobredeterminação sobre o Estado e o desenvolvimento latino-americano faz o seu lugar na divisão internacional do trabalho só poderá ser superada com uma estratégia inteligente de integração regional que permita o nosso encadeamento, as velhas cadeias de valor, nosso encadeamento numa estrutura de desenvolvimento isso é muito simples pensar desde o Uruguai. E muito difícil de pensar desde o Brasil. Porque desde o Uruguai, se você não fica colado na cadeia de valor regional, você não existe. Agora, o Brasil pode ter a pretensão de se desenvolver a si mesmo, claro. Então, mas, para mim, a capacidade de superar a sobredeterminação do nosso lugar na divisão internacional do trabalho, reforçada mais ainda pela situação da China. Eu acho que a China não melhora para nós, piora. Não? No sentido que a China é um grande demandante de minerais, de comida, só ver a presença da China na África alcança para ver esse peso. Então, a primeira parte da resposta de tudo isso junto seria que nós deveríamos promover uma integração da América Latina muito mais virtuosa do que nós temos promovido, que é uma integração bastante mais política, UNASUR, CELAC, Banco del Sur, do que produtiva e que tenha alguma capacidade de derrame sobre as economias locais. Nesse sentido, vou dar um tirão de oreja, não sei como se diz, para o Brasil. Como se diz? Puxar as orelhas, né? Tem o mesmo sentido. Para o Brasil, que era a nossa grande esperança, no sentido que todo mundo queria se encadenar com a economia brasileira, mas a economia brasileira se comportou em forma bastante imperialista com os nossos países, né?
Agora a China está fazendo investimentos maciços na América Latina, mas foi o Brasil o grande investidor na América Latina. E apesar de que a política brasileira permitiu que os brasileiros ajudaram o Lugo na época do Paraguai com o Itaipu, ajudaram na Bolívia, isso foi político. Na verdade, boa parte das empresas brasileiras que fizeram investimento na América Latina não se agregaram com ninguém mais. Compraram desde a parte mais de baixo da cadeia produtiva até, não? No caso uruguaio, frigorífico, toda a cadeia cárnica, o arroz é brasileira diretamente, né? Não ficou nenhuma parte. Isso não é encadenamento de cadeia. Então eu acho que nós, nesse sentido, perdimos uma grande oportunidade na década progressista de uma integração mais virtuosa. Segundo problema da América Latina é a inovação, não? A passagem para economias baseadas na inovação, baseadas no conhecimento. Todo mundo quer ser Coreia ou sei lá, algum asiático inteligente, mas nós não somos. Por quê? Porque os logros em termos de educação também têm sido muito lentos em relação ao crescimento econômico, não? O promédio de crescimento educativo da mão de obra, não sei quantos anos foram, mas aí tem as provas PISA e sei lá. Então, eu acho que nós temos sérios problemas de educação. E os países que éramos educados, Argentina e Uruguai, já não somos mais. Não? Agora estamos todos juntos aí, não? Estamos, tem havido uma homogeneização por baixo. E, finalmente, eu acho que a nossa estrutura tributária, eu mostrei o progresso, né? Porque aqui vamos levantar-nos um pouco o ânimo entre todos, mas, na verdade, é que você compara os ingressos tributários ao capital, os ingressos tributários da América Latina em relação à Europa, e a distância é enorme. Nós não temos condições de taxação forte do capital, não temos condições nem políticas, nem econômicas, nem jurídicas. Não é que essas condições têm que ser criadas, mas são as mais difíceis de ser criadas, as condições de taxar o capital. Eu acho que isso não é simples, nós tentamos ou não, porque também a esquerda na América Latina teve que ter uma certa cumplicidade com a sua classe empresarial, porque senão ficava sem base de sustento político. Os nossos empresários na América Latina são muito bestiais e muito bárbaros. Aqui não tem empresário schumpeteriano, não tem nada disso, né? São uma barbárie de empresariado. E aí como é pagar o pato? Aí tem o empresariado brasileiro. Nós não vamos pagar o pato. Vai pagar quem? Pobre povo vai pagar o pato. Então esse empresariado também não colabora, nem é tão fácil botar ele num projeto comum, e as esquerdas não entenderam também como lidar com esse empresariado. Fizeram coisas, dividiram, fizeram aliança. Eu acho que tanto o peronismo como o PT fez aliança com uma parte do empresariado, mas as alianças fracassaram todas no final. Enfim, isso tá. E tenho que esquerda? Que esquerda? Bom, essa é uma pergunta, é a pergunta que me faz Flávio. Não, o que é esquerda? Qual é a minha bom, então você, como posso entender? Eu acho que a esquerda, quando a gente vê a evolução da desigualdade e da pobreza na década progressista na América Latina, temos que concordar com Bobbio. A grande causa das esquerdas foi a igualdade. A única coisa boa que fez a esquerda também, não fez transformação produtiva, mas fez muita coisa pela igualdade. Fez tudo que pôde, fez quase tudo que podia pela igualdade. Eu acho que, nesse sentido, agora, a esquerda também se expressa no campo da política, da economia e da sociedade. No campo da política, a esquerda se expressou tentando puxar a democracia para uma democracia mais representativa, circulação de elite, mudar branco por preto, mudar branco por índio, mudar homem por mulher. Eu acho que, desse ponto de vista, o legado da década progressista foi a mais grande circulação de elites que esse continente viveu, não sei, no último século. Eu acho que isso foi grandioso. O povo, o trabalho, a mulher entrou para a política e entrou para os grandes lugares da política. E então a esquerda plebeja, não? Plebeu?
Isso, foi o triunfo dos plebeus. Plebeus, se diz? Foi o triunfo dos plebeus. E os plebeus fazem o que podem, não são plebeus, não são reis. Então, a esquerda me parece que é isso, que é essa aposta no campo da democracia e essa aposta no campo da igualdade. E no campo econômico está um pouquinho mais entreverada a coisa. Mas, enfim, o que eu entendo por esquerda? Se eu olho o Macri, para mim, Cristina Kirchner é esquerda. Porque minha filha é uma tese posicional da esquerda. É esquerda que está à esquerda da direita e ponto. E aí acabei com todas as discussões. Não, é um pouco uma definição espacial. Você demarca o campo da política e aí tem esquerda e direita. Mas eu acho que essa década fez crescer na América Latina o eixo esquerda-direita. Quando eu vim morar aqui no Brasil, em 85... o eixo esquerda-direita funcionava mais ou menos. Agora funciona muito melhor. Quer dizer, essas grandes construções, pensamentos, identificadores políticos, abstratos, estão funcionando muito melhor hoje do que funcionavam antes. E isso fala de uma ganância em termos de cultura política. Talvez o problema da América Latina seja que o centro está caindo aos pedaços, né? Estamos indo para a polarização e não temos centro, não temos colchão. A direita está besta, tipo Trump, né? E a esquerda, bom. Então, mas isso é uma hipótese para ser explorada, a do baseamento do centro político. É o PMDB transformado em golpista, quando a função do PMDB era fazer de colchão aí, enfim. E sobre a instabilidade, sobre a questão, a última coisa, política econômica, como é a política econômica no Uruguai? Bom, a política econômica no Uruguai, a gente da esquerda chama que nós temos uma política macroeconômica de direita, mas são todos de esquerda. O ministro da Economia também é da esquerda. Mas para nós é a direita, dentro da esquerda. Por quê? Porque a inflação é quem finalmente termina constrangindo os incrementos salariais, né? Todo o incremento salarial está determinado pela inflação. Isso é política macroeconômica. O Uruguai vive do investimento estrangeiro. Isso é política macroeconômica. Tá tudo. O Uruguai está montado em cima do investimento estrangeiro que você faz com grandes exonerações impositivas. Está dando um tratamento para o grande capital que é muito mais generoso que o tratamento que dá o resto da produção, porque assim funciona. Então, a tua pergunta é como funciona a macroeconomia? A macroeconomia funciona em forma bastante ortodoxa. Tá. E sobre o que ele me perguntou da instabilidade dos executivos e a dependência da cobertura social, a nosso aumento da cobertura em saúde e educação, está muito montado em cima do crescimento econômico. Quer dizer, você não dá isso por sentado. Isso amanhã pode cair. Não é que você formalizou o emprego, aumentou a seguridade social e isso chega a esse patamar e você tem assegurado para frente. Não tem assegurado nada. Isso amanhã pode cair. E, evidentemente, quando o poder redistributivo cai em cima do executivo, você tem uma instabilidade que vai dar mão com isso, é claro. Mas eu acho que esse racionamento pode ser feito para quase qualquer coisa na América Latina. Não há resultado que você consegue institucionalizar. Não há nada suficientemente institucionalizado que não possa ser desinstitucionalizado amanhã. E senão, quem esperava um golpe de Estado no Brasil? Ninguém. Bom, tudo bem. Bom, quanto pouco tempo, tá certo. Duas coisas. A primeira, a colocação de antes que fez Ricardo. Não, primeiro Ricardo. O Estado para quê? Como falava Constância, nós queremos democracia, não queremos justiça social. Bom, eu acho que a avaliação das dificuldades estruturais que nós temos no mundo todo é um dado da realidade, nós podemos dar conta disso. E eu não sou contra essa caracterização que ele colocava.
Mas eu acho, e tenho aí uma dificuldade de sentimento, é que qual é a saída, não é? Por onde nós saímos depois de ter uma perspectiva muito crítica, muito pessimista às vezes de nossas condições e nossas restrições estruturais. Então começo a ver que o Brasil tem tido a Lula, Bolívia Evo Morales. Às vezes acho que pessoas não veem que o bom que tem sido que o Obama tenha chegado ao governo. Eu sinto que isso é um grande avanço. E às vezes essa compreensão estrutural que tem levado a Atílio Goron, a CISEC, recentemente a ter um parecer que o Trump pode ser quase a mesma coisa que o oposto, eu acho que não é o caminho que eu escolheria. E até que a avaliação do caso uruguaio me leva por o que falava Constanza, não é? Quando chegou a esquerda ao poder, ela não tinha o actor do empresariado e do capital nacional que queria ter. Então, o que fez? Bom, procurou uma alternativa. Então, como eu penso do mesmo jeito que a Constanza, é posicional. Isso fez, a esquerda fez isso. E desse ponto de vista tem que ser um aprendizado. Se você avalia isso, levando em conta que isso é um processo. Então, para responder isso, se necessita muita política e muito tempo. Hoje temos um conhecimento muito claro de que têm conseguido os países que conseguiram o regime de bem-estar social-democrata, o capitalismo coordenado, mas isso levou 30, 40 anos e 75% das vezes teve que ter ganhado a centro-esquerda, com capacidade política forte. Então só a política resolve e leva muito tempo. Então a única solução é a solução do nosso diretor técnico da seleção uruguaia, que ele fala, tem um livro no Uruguai muito bom, eu falo para meus estudantes que tem que ser lido, que o caminho é a recompensa. Então, é só pensando desse jeito, eu acho que me sinto melhor, pensando que a luta continua e que nós temos que ter uma compreensão das coisas, mas temos que ter um agir também que faça que as coisas mudem no sentido que nós estamos querendo. Nesse sentido, e aí agora em relação à colocação do Flávio, é claro, o Uruguai é um caso, é um pequeno caso, é um bairro de São Paulo, tá certo? E o pior que nós podemos fazer é ficar na excepcionalidade uruguaia, no paroquialismo uruguaio. É claro que nós temos que evitar o caso de só pensar que cada caso é um caso, como que no mundo tudo está acontecendo a mesma coisa. Então nós necessitamos a compreensão e o diálogo. Esse diálogo que vocês, nessa organização desse seminário, estão conseguindo, né? Que tenham pessoas da Argentina, do Brasil, do Uruguai, e temos esse diálogo para a compreensão de nossas realidades e a resposta de todas elas, e um aprendizado comum. E acho que é possível fazer a comparação. Não é a mesma coisa a conformação de inovação nas políticas do PT dos 10 anos que estudou o Gomide. A condição necessária não é a mesma. Então, nós não vamos a ter necessariamente a mesma trajetória. Não tem uma trajetória única. Tem diferentes trajetórias. Então, nós temos que ter mais compreensão desses processos, mais conhecimento, para agir em consequência. Por enquanto é isso. Muchas gracias. Voy a responder primero a un punto que hacía Ricardo y después voy a responder a la pregunta de Flavio y a la sobre autoritarismo subnacional. Respecto a los puntos que hacía Ricardo respecto al modelo brasilero y si cuánto se había exportado ese modelo y cuán exportable era, él decía, bueno, hay un tercer nivel, digamos, que tiene que ver con la inversión en producción de masa, digamos, y en producción para el consumo local, que no se ha hecho en otros países de la región por un tema de mercado interno, por un tema de escala, etcétera. A mí me gustaría, digamos, contradecir un poquito ese punto y decir que hay mucha producción de masa en otros países de la región y les voy a dar dos ejemplos, pero que esa producción no siempre es formal. Y lo que quiero hacer es empujar un poquito el punto respecto a la importancia que tiene la economía legal, la ilegal, para entender la economía legal y la política.
En el caso de Paraguay, yo fui a hacer entrevistas cuando recién había ganado el presidente Cartes. Entrevisté a una serie de senadores colorados y me decían todo el tiempo, ahora Paraguay va a funcionar como la fábrica de Cartes, ¿sí? Todo ordenadito, va a funcionar bien, Cartes va a hacer que esto funcione. Entonces, en algún momento pregunté, bueno, ¿de qué es la fábrica de Cartes? De cigarros, ¿sí? Salí a la calle, vi varios kioscos, no encontré ningún cigarro Cartes, ¿sí? Entonces se preguntaron, bueno, ¿qué marca produce Cartes? Me dijeron Marlboro. Ok, Cartes tiene la representación de Marlboro en Paraguay. Y la respuesta fue absolutamente natural por parte de un senador. Me dijo, no, le pone el sello nada más, ¿sí? O sea, Cartes, el presidente paraguayo, es el principal contrabandista de cigarros y el principal violador de derechos industriales en el país, ¿sí? Y con eso se financia la política y con eso hace funcionar el consumo, ¿sí? Hay otro trabajo que les recomiendo leer de Matías Diwi sobre el caso argentino. Él mira dos mercados. Les voy a hablar de uno hoy, probablemente del otro el viernes. El mercado al que me refiero y me quería referir hoy es La Salada, ¿sí? Hay un gran mercado textil en las afueras de Buenos Aires, enorme, ¿sí? Donde se produce una gran cantidad de textiles con marcas falsificadas, ¿sí? Y ahí hay empresarios textiles, hay vendedores de máquinas, hay trabajo, alguno en condiciones de esclavitud, hay venta de puestos en la feria, hay todo un tráfico, digamos, de bienes hacia el interior del país, digamos, que van a ser vendidos en todos lados. Hay cobro de impuestos, solo que no los cobra la FIP, los cobra un aparato paralelo, pero se pagan impuestos. E incluso, tal vez lo que les parezca más llamativo es que las marcas Adidas, Nike, ¿sí? O sea, marcas internacionales, por un lado pelean en las cortes por los derechos de propiedad, pero por otro lado les cobran a estos empresarios ilegales patentes reducidas para que los tipos puedan producir. Y hacen mucha plata cobrando esas patentes, ¿sí? Pero por fuera del sistema legal. Entonces, esto es parte de la economía, es parte de las dinámicas de desarrollo, etc. Entonces, no nos olvidemos de esa dimensión cuando estamos pensando política. Uno de los vínculos más directos con esto es financiamiento de las campañas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a la literatura sobre financiamiento político en América Latina, nos horrorizamos con los empresarios. ¿Qué pasa con estas otras organizaciones? Son empresarios también. Y quien define qué es legal y qué es ilegal es básicamente el Estado, y el Estado es político, ¿sí? Entonces hay que tratar de borrar analíticamente un poco esa frontera, me parece. Respecto al punto que hacía Flavio acerca de qué es diferente de la situación actual, yo diría algunas diferencias, marcaría algunas diferencias respecto a escenarios de captura más tradicional o escenarios de captura más bien patrimonialista, digamos. Por un lado, y hay algo que tal vez no quedó tan claro, digamos, en la presentación, es que tenemos básicamente dos tipos de escenarios violentos donde los desafiantes confrontan con el Estado, pero también tenemos escenarios súper pacíficos, digamos, que son la mayoría de los casos que yo presenté. Constanza hoy me decía, ¿no te da miedo? No, todo el mundo habla de esto abiertamente, digamos, no hay violencia en estos mercados, ¿sí? Y no hay violencia porque básicamente esto es parte de la política cotidiana y parte de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces hay escenarios de captura y hay escenarios de violencia, pero la violencia es solo fuera del equilibrio. El equilibrio es un equilibrio más bien de cooperación y eventualmente de captura entre políticos y operadores de estos mercados. ¿Cuáles son las diferencias? Yo diría que parte de las diferencias tienen que ver con las características de los estados y sociedades que tenemos hoy en América Latina, ¿no? O sea, tenemos sociedades mucho más fragmentadas en términos socioeconómicos, en términos territoriales. Las desigualdades territoriales y socioeconómicas se refuerzan unas a otras. Tenemos organizaciones intermedias en crisis. Digamos, hablamos mucho de partidos políticos, quedan muy pocos partidos políticos como funcionaban
en la región hoy, ¿sí? Digamos, yo creo que comentaba hace poco, la gente que estudia Congreso va a Perú y cuenta partidos en el Congreso peruano. No hay partidos en el Congreso peruano. No se pueden contar ni los camisetazos porque se cambian tan rápido y las coaliciones son tan inorgánicas que no hay forma de contar camisetazos, ¿sí? Pero hay una narcobancada que tiene 9, 10 congresistas que están financiados, son de distintos partidos y funcionan con la mayor disciplina. Si uno va a ver partidos a ese congreso no los va a encontrar, hay que buscar otras cosas. Ya voy terminando. Entonces, tenemos una sociedad donde las instituciones intermedias y de mediación se nos caen, ¿sí? Tenemos sociedades donde el poder se ha descentralizado, digamos, en buena medida buscando tras buenos objetivos, digamos, descentralizamos muchísimo el poder y generamos estructuras de poder que son más fáciles de cooptar por parte de actores locales, ¿sí? Que con pocos recursos relativamente en lugares y en localidades específicas pueden competirle a la institucionalidad del Estado, ¿no? Y ese es el caso un poco del autoritarismo subnacional. Entonces, básicamente yo diría la diferencia mayor, me parece, es que los estados, los partidos, las sociedades se te fragmentan, se te segmentan, se te localizan, ¿sí? Y en ese contexto es más fácil para actores que en contextos de los estados nacionales de los 50, 60, digamos, hubieran sido más bien insignificantes, apropiarse de la institucionalidad democrática y de la institucionalidad estatal, y de esa manera y vía por ese camino reconfigurar los patrones de ciudadanía a los que accede la población. Si hoy tenemos gente, digamos, la cual recibe Bolsa Familia y al mismo tiempo vive en lugares que están controlados por presos, en el caso de Brasil, ¿no? Dos cositas más y prometo que termino muy breve, digamos. Algo que decía Flavio que a mí me parece que tenemos que pensar es quién es el Estado, pensando en el Estado como actor. Y acá tenemos cosas muy diferentes, digamos. En Perú el Estado es básicamente la gente que está en el territorio y no hay nada para arriba, ¿sí? Es un Estado sumamente atomizado. En Paraguay el Estado es la mafia, ¿sí? Y es todo el sistema, ¿sí? En Argentina buena parte del que juega el juego es la Policía Federal y las policías provinciales. Ahí está el poder en Argentina. Y en Brasil, en algunos ámbitos, todos sabemos, y ustedes saben mejor que yo, que el poder muchas veces está en la cárcel, ¿sí? Y está en bandas articuladas desde la cárcel que tienen una capacidad de poder territorial y de movilizar gente que no tienen los partidos políticos o los movimientos sociales, ¿no? Respecto a la pregunta sobre autoritarismo subnacional, yo soy relativamente agnóstico a esta discusión sobre si esto es autoritarismo subnacional o si son regímenes iliberales, ¿sí? Y creo que digamos, es una discusión interesante, pero creo que el fenómeno está, no importa muy bien cómo lo llamemos. Algo que me parece que tenemos que empezar a pensar en esa literatura es que estamos entrenados para mirar, como miramos partidos, también miramos en clave jurisdiccional, miramos estados, miramos provincias, miramos municipalidades, y muchas de estas realidades suceden al interior de esos espacios jurisdiccionales o entre pedacitos de espacios jurisdiccionales que no coinciden con la data ni con las demarcaciones formales que tenemos para pensar la política. Eu vou fazer uma observação primeiro para os comentários aos meus comentários. Eu acho que eu talvez tenha sido mal interpretado pelo José Busquets. Eu não estava recusando a importância do Estado, eu estava conclamando as pessoas a pensar nas suas estratégias de desenvolvimento, dizer quais são para poder precisar melhor o que o Estado deve fazer, só isso. Não estava jogando fora a experiência. Aliás, não podia estar jogando fora porque participei a vida toda da construção de projetos de desenvolvimento. Aliás, eu vou lembrar aqui, fazer uma lembrança para a emoção da Ana Célia e da Lavínia, nós passamos muito tempo, as décadas de 80, inteira pensando o que nós íamos colocar no lugar da industrialização. O social tinha que entrar, mas o que colocaríamos no lugar? E o Antônio Barros de Castro, em 88, disse o seguinte:
nós podemos fazer uma economia de massa, de mercado interno de massa, para, através das economias de escala que se consegue aí, está falando do caso do Brasil, mas serve para México e Argentina também. Das economias de escala que aí se consegue, você então poder dar um salto também para exportar mais adiante, né? É uma forma de inserção no mundo através do mercado interno. É disso que eu estou falando, tá certo? Depois, enfim, eu ajudei a levar isso para os programas do Partido dos Trabalhadores. Mais adiante, nós adicionamos as frentes de expansão, que isso é uma frente de expansão de mercado interno de consumo de massa, de produção e consumo de massa, que precisa de aumento de salário. Vincula, como na velha tradição do Furtado, estruturas de produção com estruturas distributivas. Era disso que eu estava falando, entendeu? Depois nós adicionamos como frente de expansão a de recursos naturais, com seus encadeamentos, e a de infraestrutura com seus encadeamentos. Então, eu não estava querendo jogar fora, ao contrário, eu estava chamando a atenção pelo fato de que, na resistência a essa tentativa de jogar fora a ideia, porque uma estratégia de desenvolvimento é a condução deliberada por governos e atores sociais de padrões ou estilos de desenvolvimento. Isso é a velha tradição estruturalista nossa. Eu estou fortalecendo, eu estava querendo... Então, talvez não tenha sido suficientemente claro na minha colocação. Isso vale, Juan Pablo, para a sua correta observação de que existem mecanismos, frentes de consumo de massa, que não tem nada a ver com escalas de produção a ponto de se poder exportar. Isso é assim na Bolívia, no Paraguai, no Peru, no Chile também. Agora, exportáveis através do mercado interno, tem pouca manufatura no Chile e na Bolívia e no Peru, não é o caso do Brasil. Tá? Então, é isso que eu queria... Agora, com relação aos também corretos comentários da Constanza, eu queria adicionar, em relação à questão da integração, mais um elemento. Eu acho que a América Latina, a América do Sul, sobretudo, muito rica em recursos naturais, nós perdemos uma linda oportunidade de estabelecer uma governança sul-americana de recursos naturais. Mas não é só o caso do imperialismo brasileiro, é que o Brasil podia ter liderado isto na América do Sul. Porque nós temos várias coisas em comum. Se fosse a China, estava tratando, se fosse ao contrário, estariam tratando bem da exploração de recursos naturais no território deles. Aliás, se fosse nos Estados Unidos também, e na Europa também, como a gente vê muito bem como a França cuida dos seus recursos naturais. Então, isso foi uma incrível perda de oportunidade para evitar economias de enclave. Economias de enclave, a gente podia ter pensado numa exploração de recursos naturais que vem capitais chineses, tudo bem, mas subordinados a uma lógica sul-americana de encadeamentos produtivos, de pesquisa e desenvolvimento dedicada a essa área, que tem muita coisa. A Nacelle já estudou em Embrapa, sabe o que eu estou falando. Né? De evitar a valorização, uma macroeconomia que evite um excesso de valorização cambial, que prejudica a indústria. Uma política, aqui vai para a mesa, a última mesa da manhã, que também foi muito boa, uma política de controle ambiental comum em relação à exploração de recursos naturais. Quer dizer, nós perdemos, Constanza, também nisso uma enorme oportunidade. Né? Só para complementar que o espaço para fazer as políticas regionais é maior ainda do que esse que você estava mencionando. Bom, agradeço muito. Acho que essa mesa e a outra mesa da manhã foram muito sugestivas e muito criativas. Foi realmente um privilégio ter estado aqui, né? Mas agora eu tenho que dissolver essa mesa e chamar a próxima.